Primeiro, gostaria de dar boa noite aí para todo mundo. Um pouco conversar sobre a origem desse nosso Zoom, né? Já ao longo do final de 2021 e agora no começo de 2022, nós do COEP estamos implementando esse projeto do Mobilizadores COEP, né? É um projeto que a gente que foi idealizado e que basicamente a ideia seria uma atividade onde a gente conseguisse mobilizar pessoas que têm, enfim, interesse na temática que o COEP trabalha enfim, a ideia é criar uma rede de cooperação nesses temas que são temas que o COEP trabalha desde 1993. Né? Falar um pouquinho do COEP, porque, aliás, desculpe, antes de falar do COEP, deixa eu falar mais um pouquinho sobre a origem dessa ideia, desse evento de hoje. Né? Então, como eu estava falando, a gente, desde de meados de 2021, a gente vem implementando esse projeto. E a gente, ao longo desse período, a gente já fez algumas atividades via Zoom ou via YouTube, exatamente para apresentar o projeto e mostrar o desenvolvimento dele ao longo do tempo, né? Como é que a gente está avançando ao longo desse tempo. E nós temos já uma ferramenta que está praticamente toda operacional. Obviamente, ela é implementada, né, por etapas, né? Mas a ferramenta básica já está totalmente operacional. E a gente, então, à medida que a gente vem desenvolvendo, né, as várias novidades dessa ferramenta, a gente tem feito essas atividades para a gente um pouco poder compartilhar com as pessoas os desenvolvimentos que nós temos feito. Né? Aproximadamente no final, ainda acho que no mês de janeiro desse ano, a gente fez um Zoom com as pessoas que já estão associadas à rede, para mostrar exatamente o status quo de onde a gente está, o que a gente já desenvolveu, e poder, enfim, compartilhar o funcionamento da rede com os participantes. Né? E aí surgiu a ideia, até por intermédio da Diná, lá de Pelotas, de a gente poder fazer um Zoom onde ela pudesse também convidar algumas pessoas para, enfim, estarem participando. E nós aproveitamos, então, a oportunidade para convidar mais, além de convidar mais gente, também aproveitar esse Zoom para atualizar as pessoas das ferramentas, das novas atividades que a gente está desenvolvendo de janeiro para cá, o que a gente já está imaginando que a gente vai fazer daqui para frente. Então, a ideia, basicamente, desse Zoom a gente vai começar falando um pouquinho do COEP, depois falar um pouco das ferramentas, exatamente atualizar os participantes sobre o que a gente está fazendo, e a ideia seria de abrir a palavra para a gente poder trocar uma ideia com todo mundo. Então, voltando ao que eu estava falando antes, o COEP ele foi criado em 93 pelo Betinho, né, o sociólogo Barret de Souza, e, enfim, desde lá a gente, enfim, são quase 30 anos, né, de atividades. A gente tem desenvolvido, ao longo desses 30 anos, né, muitas atividades. Nós criamos um complexo de redes, na verdade, onde a gente... a coisa básica, no início, foi uma rede de organizações, foi uma mobilização que nós fizemos para que empresas, entidades públicas, né, desenvolvessem iniciativas de combate à pobreza, e disso a gente foi evoluindo, e
e, ao longo dos anos, a gente também criou uma rede de pessoas e uma rede de comunidades, né? Principalmente, particularmente, uma rede de comunidades no semiárido, nordestino, onde a gente desenvolveu inúmeros projetos com essa rede de comunidades, né? Então, a gente tem uma experiência bem diversificada e esse projeto, então, é uma retomada, uma renovação daquela rede de pessoas que a gente, na verdade, criou no ano 2000 e que, enfim, e agora a gente está reformatando essa rede a partir de novas ideias, das novas ferramentas, né? E mantendo, né, a nossa origem do COEP a partir dessa visão que o Betinho teve lá em 1993 e que a gente mantém até hoje esse legado do Betinho, né? Então, eu vou mostrar uma pequena apresentação que a gente preparou, que é uma síntese. Eu vou pedir ao Luiz para colocar isso aí para a gente. Bom, então, falando um pouquinho dessa rede de mobilizadores, que é o objeto da nossa conversa aqui hoje, o objetivo da rede de mobilizadores é mobilizar, fortalecer e valorizar a participação da sociedade civil em iniciativas, ideias e articulações inovadoras voltadas para o fortalecimento da democracia, esses 5 princípios fundamentais: a solidariedade, diversidade, igualdade, liberdade e participação, e, em particular, para essa temática que a gente vem desenvolvendo ao longo desses muitos anos, né? Que é a questão do combate à fome e à miséria, a organização comunitária, a promoção da cidadania dos direitos e a integração com a natureza e mobilização em situações de emergência. E essas são atividades que, todas elas, a gente desenvolveu muita coisa ao longo desses quase 30 anos, né? E só que a gente sempre organizou isso, sempre com essa visão, né? Ou uma atividade voltada para as próprias organizações, ou uma atividade voltada para as comunidades ou para as pessoas. Então, nós agora estamos falando dessa rede de pessoas, né? De mobilizadores. E por que a gente acha que isso é importante, né? Porque como eu estava falando nisso, nós temos esse nosso viés do legado do Betinho, né? Betinho morreu em 97, possivelmente algumas pessoas não tenham tido, né, acesso à importância do Betinho, né, na década de 90, na questão do combate à fome e à miséria, quando se criou a Ação da Cidadania contra a Fome e a Miséria pela Vida. E mesmo antes, né, o Betinho ele teve uma importância muito grande no fortalecimento dos movimentos populares, da participação da sociedade civil. O Betinho, quando volta do exílio, em 80, aí na década de 80, 84, ele volta para o Brasil com a ideia de fortalecer a sociedade civil, né? Ele volta com uma ideia diferente. Ele cria o IBASE, que é o Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas, e a ideia do IBASE era exatamente fortalecer os movimentos populares, as iniciativas da sociedade civil, os sindicatos, quer dizer, fortalecer a capacidade da participação na democracia, né? Então, a gente nasceu e cresceu sobre essa égide, e nós entendemos que isso é muito atual hoje em dia, né? Quer dizer, a ideia de você mobilizar, fortalecer e valorizar a participação da sociedade civil, enfim, no processo político brasileiro, né? Então, a rede de mobilizadores parte dessa linha e, obviamente, nós estamos implementando isso em etapas, né? Nós estamos com a questão do combate à fome e à miséria, a ideia que a gente vai mostrar agora, mas a gente está construindo uma rede cuja ideia central é fazer isso de uma maneira cooperativa, com
com pessoas que participam diretamente do COEP, através das organizações e das comunidades, mas também com pessoas que, enfim, entendem que um projeto desse tipo é uma coisa interessante e gostariam de se associar a esse projeto. Então, a ideia da rede de mobilizadores é ampliar para além daqueles limites iniciais que a gente tinha definido no COEP, né? Então, a ideia da rede é ser um espaço de cooperação entre as pessoas, onde a gente pode passar, Luiz, onde a gente a ideia é construir uma rede de cooperação, na verdade, construindo acervos coletivos, né, ou conteúdos coletivos, que a gente possa compartilhar esses conteúdos de diferentes locais do Brasil, com diferentes perspectivas, diferentes experiências, incentivar, a partir dessa troca, né, incentivar o desenvolvimento de iniciativas e capacitar para ação, né, e disseminar e divulgar e facilitar a troca de experiências, né, entre os membros dessa rede de mobilizadores. Pode passar, Luiz. Bom, então, o que seriam esses mobilizadores, essas pessoas que participam dessa rede? A ideia, obviamente, seria mobilizar mais gente, mobilizar outras pessoas, fazer uma busca ativa de acervos, né? A gente vai ver o que a gente quer falar com isso, quer dizer, na verdade, é construir um acervo coletivo, onde, na verdade, as próprias pessoas alimentam essa rede, participar da definição da agenda coletiva da rede e articular com universidades, comunidades, quer dizer, que está muito articulada essa ideia da organização comunitária que a gente estava falando antes, que a gente ainda vai falar um pouquinho mais na frente. Obviamente, essa rede, né, ela é uma rede que tem os mesmos princípios, valores e um termo de uso do COEP, né? Então, a gente se preocupa muito com essa questão de a gente não se envolver em política partidária, e, enfim, uma série de outras questões, quer dizer, não é uma rede aberta totalmente, a gente não quer, enfim, que a gente possa ter nessa nossa rede fake news e essas coisas, a gente quer, sim, entender toda essa temática que a gente trabalha como uma temática política, né, mas não como uma questão de incentivo ao debate da política partidária, né? Então, e também a gente não quer que isso se transforme numa coisa de ódio, onde as pessoas depreciam, discriminam as outras, né? Utilizam esse espaço para isso. Então, é uma rede que tem princípios, valores e um termo de uso bem definido. Pode passar. Então, esse é a cara do site, né, dos mobilizadores. A gente vai falar um pouco sobre... O grupo do Facebook, tá, André? Sim. Eu vou falar. A gente criou exatamente no Facebook um grupo chamado Mobilizadores COEP, onde a ideia é a gente usa esse grupo do Facebook exatamente como um instrumento, a gente vai falar isso mais na frente, um instrumento de troca de informações, né? Então, o grupo ele é exatamente um espaço para a gente poder construir esse acervo coletivo, que pode ser construído tanto pelo Facebook do COEP, quanto pelo próprio site, né? A gente vai falar sobre isso. Então, a ideia que a gente está pensando, né, sob o ponto de vista da participação das pessoas, é que as pessoas possam se inscrever nesse endereço que está aí colocado no Facebook, nesse grupo Mobilizadores COEP, que é um espaço exatamente para a gente poder trocar essas ideias e conteúdos, ou, se não, esses conteúdos também podem ser inseridos direto pelo site do COEP, né? Onde você tem um espaço,
um formulário onde as pessoas podem, por exemplo, mandar conteúdos, experiências, que elas têm acesso, que elas participam, e com isso a gente construiu um grande acervo de experiências. Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Pode passar, Luiz. Então, o que a gente está querendo nesse primeiro momento com esse trabalho? A gente está trabalhando com a temática do combate à fome e à miséria, né? E a ideia é a gente construir exatamente esse acervo de iniciativas, de conteúdos, né, sobre questões ligadas ao combate à fome e à miséria. E o que podem ser esses acervos? Pode ser estudos, dados, mapeamentos, análise de conjuntura, estudos dos mais diferentes tipos, eventos que vão ser feitos nos diferentes locais do Brasil, em diferentes territórios, reportagens, notícias, acontecimentos, né? Ou, eventualmente, também a gente, embora seja uma coisa focada na sociedade civil, a gente quer valorizar a legislação e programas de governo que incentivam a participação social, né? Então, essa também é uma ideia de a gente poder trocar experiências dos diferentes territórios do Brasil, onde existem definidos políticas e iniciativas que fortaleçam a participação da sociedade civil. E também, isso seriam os acervos, mas também a ideia, só voltando lá, Luiz, é a ideia de a gente, na verdade, poder ter um acervo também de iniciativas, né? Iniciativas que são feitas pelas pessoas, ou que as pessoas têm acesso, né? Ou, por exemplo, se você conhece uma experiência interessante que é feita lá no seu município, você possa incluir essa iniciativa nesse banco. Esse é um banco de conteúdos, práticas, experiências, né? Então, é disso que a gente está falando. Pronto, Luiz, pode passar. Bom, só mostrando um pouquinho, né, até onde a gente já chegou. Desde que a gente lançou essa ideia, a gente já tem 69 postagens de análise de estudos, 13 postagens de eventos, 47 postagens de notícias e reportagens e 79 postagens de legislações e programas de governo. Hoje nós já temos inscritos na rede 55 membros e 60 pessoas que já estão convidadas, na maior parte dos casos, por esses membros que já estão inscritos. Isso eu estou falando exclusivamente do grupo do Facebook do COEP, né? Então, aqui embaixo a gente pode ver também como é que esse conjunto de informações, de acervos, eles já têm uma boa cobertura de diferentes espaços, territórios no Brasil, né? Então, a ideia é exatamente criar uma rede de cooperação que cubra, né, esse conjunto de diferentes territórios brasileiros, né? Então, a ideia é que os mobilizadores, ou essas pessoas, né, que fazem parte dessa rede, possam estar colaborando umas com as outras, através tanto desse grupo do Facebook, quanto através do site, né, do Mobilizadores COEP. No site do COEP, a gente possa estar... E todas as informações que, na verdade, são compartilhadas com a gente, elas estão disponibilizadas no site do COEP, nesse espaço, né, que a gente, enfim, chama participação da sociedade civil na mobilização contra a fome e a miséria. Então, quem entra no site do COEP vai ver lá esse espaço onde tem esse conjunto todo de informações colocadas. Então, isso é o que a gente vem desenvolvendo ao longo desses meses, e é isso que, na verdade, a gente está convidando vocês para nos ajudarem a criar esse acervo coletivo e ser efetivamente uma coisa que possa ser uma rede de cooperação entre as pessoas, com foco nesse momento, nesse tema.
a ideia é que, com o passar do tempo, a gente vai abranger aquelas outras temáticas que a gente colocou lá no início da apresentação. Bom, a gente está avançando hoje para aquela segunda vertente, que é a questão da organização comunitária, e aí nós estamos, a partir da experiência que a gente teve ao longo dos últimos anos, uma experiência já de alguns anos, com as comunidades lá do semiárido, onde a gente desenvolveu muitos projetos, e onde a gente criou uma ferramenta, né, uma ferramenta online, que nós, na verdade, chamamos de Jornada, onde é uma ferramenta que possibilita a conexão, né, entre as várias comunidades para desenvolver iniciativas de mobilização e ação, né? Então, por isso que a gente deu o nome de Jornada, que a ideia é um pouco incentivar as comunidades a, na verdade, desenvolver iniciativas em suas comunidades, em seus territórios, voltados, enfim, para essa temática que a gente estava tratando lá em cima, esse conjunto maior da temática. Inclusive, nos últimos tempos, a gente até usou um pouco como eixo, né, dessa temática, não só aqueles 5 princípios da democracia, colocados pelo Betinho, né, diversidade, solidariedade, liberdade, mas também conjunto de eixos, né, que os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, né, como também um eixo de trabalho para que essas comunidades pudessem estar pensando nas suas iniciativas dentro dessa temática. Então, a ideia é que cada comunidade possa fazer um diagnóstico, enfim, criar um grupo organizado dentro da comunidade, particularmente pessoas jovens, que foi a nossa experiência lá no semiárido e foi muito bem sucedida, e que esses jovens, então, pudessem ser como se fossem mobilizadores da comunidade para desenvolver essas atividades de fazer diagnósticos, de criar propostas e desenvolver ações, né? Então, basicamente, esse é o instrumento, a ferramenta respondeu muito bem. Pode passar, Luiz, um pouco, que é isso que a gente está falando. Então, a gente agora está, a partir dessa experiência lá no semiárido, a gente está tentando adaptar essa ferramenta que a gente desenvolveu lá para uma coisa mais ampla que possa servir para comunidades de diferentes regiões do Brasil e, além disso, para comunidades territoriais e para comunidades virtuais, né? A gente tem, no âmbito do COEP, várias iniciativas, vários grupos de pessoas que estão organizadas a partir de uma causa, né? Então, a ideia é que também essas comunidades virtuais, digamos assim, elas pudessem participar. Então, essa jornada que a gente agora está finalizando a organização e que a gente vai envolver a rede como um todo daqui a pouco, é exatamente essa ideia de a gente adaptar essa ferramenta que a gente desenvolveu aí ao longo dos anos com as comunidades do semiárido para uma experiência mais ampla, né, envolvendo comunidades de todo o Brasil e, obviamente, com uma sistemática mais adaptada a essa amplitude, né? Essa ferramenta ela está praticamente pronta também, e a ideia também é que essa jornada ela possa servir exatamente para os mesmos princípios que a gente falou antes, né? Que fosse um espaço de troca de conhecimentos, experiências e conteúdos entre as diversas comunidades, né? Então, a ideia é que cada comunidade tenha a sua página na internet, ela lá coloca, enfim, o que ela pretende fazer. A partir daí, a gente possa gerar uma troca de experiências. E, nesse ponto, é que a gente retorna àquela questão colocada lá em cima, que é a ideia da participação das universidades, né? Que, no caso do semiárido, lá daquelas nossas comunidades lá do semiárido,
houve uma interação muito grande com as universidades lá do Nordeste e foi uma experiência muito rica, né? Então, a ideia é que a gente também possa tentar envolver nesse processo as diferentes universidades e demais pessoas, especialistas, interessados em participar desse processo. Então, nós temos, então, estamos aqui falando... Pode passar, Luiz. Então, isso são as várias jornadas aí que a gente fez ao longo dos anos com as comunidades lá do semiárido. Chegamos em 2000, nessa jornada aqui da expansão das comunidades, a gente chegou a trabalhar com 80 comunidades lá no semiárido nordestino e, enfim, foi realmente uma experiência muito interessante. Aí já está aí o Giovanni falando da comunidade dele lá de Riacho das Pedras. Pode passar, Luiz. Bom, isso aí é um pouco o que a gente está mostrando, basicamente. Essa nova jornada, a gente está fazendo uma coisa mais enxuta e mais adaptado a essa ideia da ampliação, né? Então, a ideia é que seja uma coisa permanente e que tenha um ciclo de 6 meses, né? Então, a participação aberta para comunidades, para qualquer comunidade, e os desafios seriam exatamente esses que eu falei com você, que seria a gente conseguir, a própria comunidade, se organizar para participar da jornada. Segunda, o desafio seria fazer um diagnóstico e desenvolver uma proposta de ação. Terceiro desafio seria realizar uma ação. E o quarto desafio seria avaliar a sua participação no desenvolvimento da ação. Então, seria basicamente isso. E a ideia é fortalecer com isso, né, não só a participação comunitária, a mobilização comunitária, mas também fazer essa troca com outras comunidades, e, enfim, não só com as comunidades, mas também permitir que as universidades possam acompanhar mais de perto e trocar também conteúdos e conhecimentos com as comunidades, enfim, criar uma grande rede de cooperação também, assim como aquele projeto anterior da participação da sociedade civil na mobilização contra a fome e a miséria. Então, basicamente é isso. Quem tiver interesse em ver os resultados, né, dessa jornada nas comunidades semiáridas, isso está disponível no site do COEP. As pessoas podem entrar no site do COEP e lá, eu acho que está disponível lá no site, né, Luiz? No site do COEP tem um link que leva para o site das comunidades onde está a jornada. Ok. Então, com isso as pessoas podem entrar no site do COEP. Então, quem tiver interesse em ver melhor essa experiência, lá tem as várias jornadas. Inclusive, a gente fez também, usando essa mesma ferramenta, uma jornada com escolas, né, que também foi uma experiência muito interessante. E, enfim. Então, seria isso. Bom, André, eu queria... Sim? eu ia perguntar justamente isso. É só para as comunidades que já participaram e vão participar? Ou, por exemplo, escolas, outros grupos também podem? Não, a ideia é ser uma coisa mais aberta, Giovanni. Quer dizer, a ideia é que a gente possa fazer uma coisa que possa ser... a gente, nesse primeiro momento, a gente não pensou em envolver as escolas como a gente fez no passado, mas a gente pensou em envolver comunidades e comunidades físicas, comunidades territoriais ou comunidades virtuais, né? Assim, a gente tem algumas experiências de grupos que se organizam para lidar com uma certa temática. Isso no âmbito do COEP, mesmo no âmbito dos mobilizadores, nós temos isso no COEP, né? Por exemplo, nós temos um grupo de mulheres que, enfim, articulados aí pela Cleísa,
que é enfim, é uma participante do COEP, e é um grupo que se organiza em torno da temática da síndrome alcoólica afetiva, que é a questão do consumo. E ela, enfim, eles têm toda uma organização. Então, eles são um grupo virtual, quer dizer, que cada uma está num canto, né? Mas eles têm um esforço de mobilização em torno dessa temática. Então, a gente está também abrindo a possibilidade desse grupo participar. Quer dizer, o grupo ele não precisa ser uma comunidade física, né? Não precisa ser uma comunidade que tem um território grupo. Pode ser um grupo que está cada um num canto, mas tem uma causa em comum. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Sim, respondeu sim, tranquilo. Então, isso é uma coisa ainda que a gente está finalizando o desenvolvimento. Inclusive, a gente está até querendo fazer um diálogo com o pessoal daí do semiárido, das comunidades que participou daquela última jornada, para a gente poder pensar como é que a gente continua aquele processo aí com vocês. O Marcos também que está participando aqui, ele vai estar dialogando aí com vocês sobre essa proposta. Ok. Não sei se alguém mais tem alguma questão, mas era isso que a gente queria apresentar para vocês. E o nosso pedido é que aqueles que acharem interessante a ideia, na verdade, a primeira coisa seria se inscrever naquele grupo dos mobilizadores COEP no Facebook, ajudar a gente a mobilizar outras pessoas e, na verdade, poder nos ajudar a fazer esse processo de coleta de material dos acervos de forma coletiva, para a gente poder ir trocando. O Luiz, eu acho que talvez você pudesse mostrar o site, né, Luiz? Esse aí é o grupo do Facebook, não é isso, Luiz? Isso, estou mostrando agora o grupo do Facebook. Tá. Então, a ideia do grupo do Facebook para as pessoas se inscreverem é porque, através do grupo do Facebook, a gente vai trocando as informações e os próprios conteúdos podem ser, na verdade, enviados e trocados com a gente pelo Facebook. Mas você podia mostrar também o site um pouco, Luiz, como é que funciona? André, você quer que eu mostre a nova estrutura ou a jornada das comunidades? Não, queria que você mostrasse a sociedade civil, aquele espaço lá da mobilização. A jornada é uma coisa que a gente está finalizando. A gente só deu uma notícia para vocês, mas isso é uma coisa que a gente, em breve, vai estar lançando também, que eu acho que seria uma coisa muito interessante também a gente contar com a participação de todos. Então, esse é o espaço lá no site, onde a gente está, na verdade, compilando todos esses acervos que a gente conversou com vocês, né? Então, a ideia é que a construção desse acervo ele seja uma coisa coletiva, né? E, com isso, a gente consiga fortalecer a troca de experiências, a participação das pessoas, enfim, e mais do que tudo, a gente mobilizar essas pessoas para essa temática tão importante para a gente. Então, aqui você tem análises, estudos, experiências, iniciativas, que, na verdade, são esse acervo todo a gente vai fazendo a partir da colaboração das pessoas. Tem as iniciativas. Então, é isso aí, pessoal. Não sei se alguém tem alguma questão que gostaria que a gente pudesse conversar. Não tenham, podem falar, não fiquem tímidos.
A ideia é que inclusive questões que vocês têm que não entenderam direito, podem... Bom, eu torço que ativa. Fiquei muito feliz quando eu fui convidada para essa reunião. Pena que eu já entrei um pouco atrasada, mas já valeu a pena. Quero continuar sempre participando, porque aqui em Goiânia a gente já participou junto com o COEB, tinha muita ação do COEB aqui para nós, tem feito muita falta no Conselho de Segurança Alimentar, que eu sou presidente do Conselho de Segurança Alimentar do município de Goiânia, e o COEB fazia parte e tinha muita ação conjunta, muito bom. Fico feliz que está retomando. Ok. Só você podia repetir seu nome, que eu acho que no começo cortou. Meu nome é Sebastiana Fernandes Doutor. Ok. Prazer. Sou presidente do Conselho da Goiânia. Que ótimo. Aliás, enfim, a ideia, eu acho que tem tudo a ver com os conselhos, né? Com todos os conselhos. Tem isso. E eu acho que a gente pode trocar muito a ideia que os COEPs, de uma maneira geral, sempre tiveram participação muito ativa nos conselhos, no Brasil inteiro, inclusive no Conselho Nacional também. Eu mesmo fui conselheiro várias vezes, várias edições lá do Conselho, e participei da criação do primeiro Conselho também, ainda na época lá do Betinho, participei junto com ele, da criação onde o Dom Mauro Morelli foi o primeiro presidente, enfim. E a nossa ligação sempre foi muito próxima com todos os conselhos. Então, pois é, a minha ligação foi muito próxima com a criação do COEB, porque antes era o Fome Zero, a Arquidiocese de Goiânia. Eu era da Comissão de Justiça e Paz, a Arquidiocese de Goiânia fez um convênio para a gente estar trabalhando, ajudando, divulgando e acompanhando. Então, eu acho que eu me sinto assim, que desde o tempo do Betinho vivo, eu acompanhava a luta, lá para São Paulo, bem longe, aí, de repente, chegando aqui perto de nós, pela Arquidiocese de Goiânia, a Universidade, a PUC, que entrou e enfrentou muito, ajudou muito nisso aí. Que bom. Não, certamente a ideia é um pouco a gente juntar esses esforços nossos e, enfim, conseguir, na verdade, fortalecer a mobilização em torno dessa temática. Né? E eu acho que sua participação vai ser muito importante. Gostaríamos muito de contar com a sua participação ativa aí nessa rede. Sim, o que eu puder ajudar, eu quero estar sempre ajudando, porque a gente nunca se viu tanta dificuldade nas famílias igual está agora, né? A gente olha debaixo das pontes, está cheio de gente, com esse tempo de chuva, aí tem as entidades se inscrevendo para poder captar recursos, porque o recurso que já tinha era pouco para compra de comida para as pessoas. O município tenta ajudar, mas também não dá conta de tudo. Tem que ter uma queda de braço de todo mundo, né? É isso aí. E a gente tem que juntar nossos esforços mais de novo. Isso. É isso mesmo. Muito bem. Eu escrevo, André. Sim, Diná, vamos lá. Então, boa tarde, boa noite a todas e todos aí que nos acompanham. Quero te agradecer, André, por ter aceitado um convite. Né? Estou aqui com alguns mobilizadores aqui do município de Pelotas. Para quem não conhece, nós estamos no extremo sul do estado do Rio Grande do Sul. Somos um município com mais de 340
mil pessoas. Nós também temos os nossos cinturões da fome, e tem um grupo bem grande de formiguinhas aqui. Então, quando eu pedi esse espaço, era para explicar um pouco mais, assim, exatamente como é que nós estamos pensando hoje o COEP, que é bacana, né, que são as pessoas que realmente, né, diferente do que era antigamente, vinculado às instituições, são as pessoas que realmente fazem a diferença, e a gente sabe muito bem que faz, né, que fazem. Estamos, assim, nesse momento, no município de Pelotas, estimulando a criação de comitês populares em defesa da vida, que seria, assim, espaços dentro dos territórios, né? Aqui no Pelotas a gente chama de vilas, em outros lugares são periferias e favelas, mas dentro dos territórios, né, com mais dificuldade de acesso ao alimento, nem é só alimento, é tudo hoje, né? As pessoas estão precisando, como disse a Sebastiana, de tudo, vestuário. Bem, então, né, eu queria que outra pessoa, né, como você fez, que não fosse eu, que falasse, né, dessas propostas que a gente pode estar pensando de uma forma coletiva a nível nacional. Então, nosso pessoal aqui dos comitês já fazem um trabalho muito importante, só ainda precisam só se adequar a essas ferramentas para poder dar visibilidade, porque penso que é pouco, mas a gente sabe que não é, porque a gente às vezes faz uma ação, na nossa visão ela é pequena, mas a gente sabe que não é, que ela é importante, que ela precisa ter visibilidade. Então, em respeito a essa ação, essa ação que às vezes ela é individual, é importante que todo mundo, né, principalmente as colegas que estão e os colegas que estão aqui, que são dos comitês populares, se cadastrem nos mobilizadores, né, no site dos mobilizadores e, aos poucos, aprendam, né, a comentar, a descrever, a trocar o que vem fazendo, o que elas vêm fazendo. Porque, às vezes, se tu pede, assim, já aconteceu uma situação, tu pede, tu sabe que está acontecendo alguma coisa numa comunidade, tu pede essas informações e as pessoas, opa, o que ela quer, né? Qual é a informação? Porque é um grupo, é o nosso grupo que está fazendo. Então, por isso que as pessoas precisam estar engajadas nesses espaços e se sentirem pertencentes, né? Então, eu sou mobilizadora COEP, eu pertenço a esse grupo, eu estou realizando uma atividade que pode ser multiplicada e replicada em outros espaços, né? Que eu acho que é aí que se dá o fortalecimento das nossas, né, ações. E porque, às vezes, nem a nossa comunidade, nem as pessoas aqui da nossa cidade, elas têm a credibilidade, elas têm, como é que eu vou dizer, reconhecimento do que tu está fazendo, né? Então, é bem importante esse espaço, é importante que as colegas aceitaram o nosso convite, estão aqui participando, acho que a gente está com um grupo bem bacana, André, e é aí para nos ajudar a fomentar um pouco mais essa ação pela vida, né? Contra a fome, no combate à fome e pela vida. Então, quero te agradecer e agradecer a todas as colegas, que eu não vou citar, porque eu não enxergo todo mundo, que estão aqui, né, no sul do extremo do sul, tentando fazer a diferença. E nós vamos ter um trabalho exaustivo este ano, já está, não é só pessoas e animais. Ontem estava com uma colega precisando de ajuda, porque as pessoas acabam se envolvendo com a sociedade em geral, e as demandas vêm de todos os lados, né? Inclusive, o nosso meio ambiente, a gente está vendo aí pela televisão, com os desastres que estão acontecendo, que precisamos estar cada dia mais unidas, e essa estrutura que o COEP oferece é uma excelente ferramenta. Valeu, Edna. Edna, realmente foi, enfim, acho que a sua fala foi ótima, e é isso mesmo, a ideia é a gente poder criar um ambiente de cooperação entre as pessoas que fazem esse trabalho, né, que acontecer, né, que tem interesse
em se, enfim, se capacitar e se envolver com novas informações, com novas experiências. Eu acho que isso tudo que a gente aprendeu ao longo desses anos é que, na verdade, a união faz a força. Essa que é compartilhar compartilhar esse conhecimento é uma forma de a gente fortalecer a mobilização, né? Então, eu acho que essa fala que você falou, que essa fala que você coloca de que é importante a gente dar visibilidade é muito importante, porque é dando visibilidade que a gente mobiliza novas pessoas, né, e que a gente possa também fortalecer o nosso trabalho. Então, a ideia, basicamente, do que a gente está falando é isso. E a maneira, enfim, as pessoas que quiserem se agregar à rede, o primeiro passo, obviamente, seria se cadastrar nesse grupo do Facebook, ou se, enfim, não, por enquanto, a gente também vai ter um cadastro no site do COEP, mas hoje em dia a gente está usando o Facebook como esse ponto de encontro das pessoas que estão participando da rede. Muito em breve a gente vai poder fazer isso através do próprio site do COEP. O Luiz está aí colocando o endereço do Facebook, né, do grupo Comunidade COEP. Então, acho que o primeiro passo seria se inscrever nesse grupo aí do Facebook e começar a mandar para a gente as notícias, as informações que as pessoas tiverem acesso, para que a gente possa começar uns com os outros, trocar experiências, trocar conhecimentos. Essa é a ideia. E isso eu acho que vai ser um grande esforço de mobilização e uma colaboração e uma cooperação que a gente vai fazer de fortalecer essa temática. Eu não sei se alguém tem mais alguma questão que gostaria de falar, colocar, perguntar. Pelo YouTube, a Irene está sugerindo que a gente faça um material resumido para enviar para as universidades. Imagino sobre a jornada. Sim, a gente vai fazer isso. A ideia, até que a gente tem conversado com as pessoas que participam da rede do COEP, essa ideia de mobilizar alunos, pesquisadores das universidades que trabalham já com essa questão da extensão universitária, né, que trabalham com comunidades, e a ideia é que a gente possa fortalecer a participação, enfim, das universidades, também das comunidades, nesse processo de mobilização. Mas é uma boa ideia, a gente pode sim fazer isso. Mais alguma questão, pessoal? Posso falar? Claro. Pode e deve. Eu sou Eva Santos, sou aqui de Pelotas. Eu cheguei na reunião a convite da Diná. Então, eu conheci o COEP, nunca participei, conheci há muitos anos atrás. E, enfim, eu acho que as questões aí que estão muito fortes na questão da fome, mas o que me chamou para a reunião é a perspectiva de um trabalho mais, digamos, mais sustentável junto às comunidades, né? Para a distribuição do alimento é fundamental, mas eu acho que a questão da organização das comunidades, inclusive para garantir a sua cobrança, digamos assim, da melhoria das suas condições de vida, elas funcionam melhor quando as pessoas estão envolvidas, né? Então, eu ainda não sei se eu vou conseguir acompanhar, vou me inscrever no grupo, mas quero, de toda forma, assim, dizer que eu acho que o propósito
né, trazido por vocês na reunião, ele é muito bacana. Ok. Então, era E vai ser mais bacana se a gente conseguir fortalecer a mobilização. Eu acho que é isso mesmo que você falou. Eu acho que a gente está trabalhando aqui com dois eixos diferentes, né? Quer dizer, na verdade, nós temos um trabalho com outros eixos que virão ainda pela frente, quanto à questão do fortalecimento da participação dos direitos, enfim, mas a gente resolveu começar a trabalhar com os dois eixos que, na verdade, deram origem ao COEP. O primeiro é a questão do combate à fome e à miséria, né? Então, a gente está trabalhando com essa questão de criar essa rede de cooperação em torno dessa temática que, na verdade, teve na nossa origem, né? E o outro é essa questão da organização comunitária, cuja ideia é fortalecer a capacidade de ação das comunidades. Mais alguma observação, algum comentário? Bom, pessoal, nós são 7 horas, eu acho que foi uma conversa boa, eu acho que a gente conseguiu, de uma maneira sintética, apresentar o que a gente está fazendo e convidar vocês, né, para participarem junto com a gente dessa iniciativa. A ideia, se vocês tiverem interesse, nesse primeiro momento, tanto entrar no site do COEP para um pouco ter mais informações sobre o COEP, sobre suas atividades e, particularmente, essas atividades mais novas, né, que é essa questão da participação da sociedade civil no combate à fome e miséria, e a questão da jornada, que essa proposta que a gente apresentou aqui hoje ainda não está no site do COEP, a gente vai, em breve, colocar isso no site, mas vocês podem, através aí, entrando no site do COEP e entrando no link das comunidades, porque a COEP tem vários links, comunidades, lá nas comunidades vai ter o espaço na jornada das comunidades, vocês verem um pouco, enfim, o que foi essa jornada, né? Quer dizer, como é que as comunidades participaram. Eu acho que é uma coisa bem interessante. E isso é um pouco que é o próximo passo que a gente quer dar junto com enfim, com a participação de vocês.